Mais uma vez, saudando a todos, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Damos início a mais um grupo de conexão bíblica, estudo bíblico, né? Sob o título Conexão Bíblica, estamos tratando agora de um assunto pertinente à nossa época, final dos tempos, né? Nós estamos avançando para este momento e precisamos encarar o que a Bíblia diz sobre isso. Bom, antes de mais nada, só uma ressalva aí a todos os que nos ouvem, esse grupo de conexão. Assim como outros que tratam também da questão de ensino bíblico, né? O que a gente fala tem que ser julgado sempre, mas julgado à luz da palavra. Nós temos uma fonte de segurança, é o que está na palavra de Deus. Eu sei que a palavra de Deus, ela não é uma coisa assim simples, que quando a gente chega até ela, já temos um entendimento, porque ela é algo vivo, como a própria palavra fala. Então, é necessário interagir com ela, estar sempre buscando respostas que elas vão vir brotando daquilo que está ali escrito, né? Então, é importante vocês julgarem tudo o que se fala aqui, nem tudo é perfeitamente correto, temos as nossas falhas, mas estamos dispostos a mudar e também estamos dispostos a anunciar a verdade, né? Então, com esse propósito, nos colocamos diante de Deus e pedimos a ajuda do Espírito Santo. Essa é a nossa oração inicial. Senhor, guarda-nos na Tua presença e mantenha-nos, ó Deus, firme naquilo que o Espírito de Deus nos anuncia, porque tudo que vem de nós, ó Deus, é pequeno, é insuficiente, mas o que vem de ti é perfeito. Glórias ao vosso nome. Amém. Bom, o cristão e a proximidade do final dos tempos, né, é o nosso assunto. Vamos aqui pegar a tela. Essa é a primeira tela do tema que nós tratamos a semana passada, né? E o tema foi esse aí que está aí anunciado, juízo final, né? É um assunto que normalmente não se fala tanto nas igrejas, né? Fala de uma maneira muito rápida, simples, né? Mas é importante, principalmente no nosso tempo, conhecermos. Por isso que a gente está avançando aí, a gente vai chegar até a ler partes do Apocalipse e refletindo sobre ela, o livro do Apocalipse, que é o livro que trata do final dos tempos, né? Então, é um assunto que precisa ser encarado na nossa época, porque ali estão todos os alertas que nós precisamos. Se nós temos o propósito de chegar nessa primeira ressurreição, isso é essencial, né? Então vamos entender, nós falamos, na primeira vez que tratamos desse tema aí, falamos da criação e vimos cada etapa de concepção que Deus estabeleceu. E a primeira delas foi criar a luz, dar origem à luz, né? A luz foi algo que Deus criou, mas as trevas Deus não criou. O Gênesis fala que Deus criou a luz e separou a luz das trevas. Isso é uma palavra, olha só como a gente deve olhar com atenção a Bíblia, né? É uma palavra que nos mostra o seguinte: Deus criou a luz, trevas é a ausência de luz. Enquanto não tem a luz, o que tem é trevas, né? Então, estar fora da luz é estar mergulhado nas trevas, né? Então, isso é uma coisa importante para nós. Quando que a gente está na luz? Jesus Cristo falou, Ele que morreu por nós, que veio ao mundo em nome do Pai, né? Ele falou, eu sou a luz do mundo. Quem vem a mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, fora de Jesus Cristo, estamos caminhando nas trevas, né? Então, a gente precisa estar atento a estas coisas e conhecer Jesus, e o melhor meio é pela palavra. Ela é o próprio verbo, ela é o próprio Jesus, né?
Então, nós vimos agora na última palestra, que o juízo final ocorre, esse juízo final que nós estamos tratando, que vamos tentar desenvolver aí, ocorre em meio a duas ressurreições de todos aqueles que foram gerados nesse planetinha aqui que Deus criou com esse propósito, né? E quais seriam? A primeira ressurreição, é a ressurreição dos filhos de Deus, é o propósito maior da criação. Deus criou todo o universo que nós vivemos, nós tratamos disso, criou todo esse universo com um propósito, gerar filhos para Deus. E a primeira ressurreição vai ser a consumação desse propósito. Vão ressurgir todos os que nasceram neste mundo e se tornaram, pela força da obra de Cristo, filhos de Deus. Isso vai acontecer na segunda vinda de Jesus, conforme está aí na tela. E a segunda ressurreição, então, é para os homens, né? Os homens que não foram transformados. Eles serão divididos em duas categorias, né? Aquelas que a Bíblia chama de cordeiros e outra que ela chama de cabritos, né? Que seria pega duas figuras de animais, uma que é um animal dócil e manso, outra que é um animal mais agressivo, mais não afeito aí a essa docilidade, né? Então, essa separação vai acontecer 1000 anos depois da primeira ressurreição, porque entre a primeira ressurreição e a segunda existe um reinado de Cristo neste mundo. Mas esse não é o nosso assunto agora, né? É importante a gente saber esses dois eventos, tá? Cordeiros, então, são aqueles homens que não se tornaram filhos, mas que têm dentro de si algo precioso, que é a misericórdia, e esses são chamados de benditos de meu Pai. E cabritos são chamados de filhos do maligno. Então, você vê que o mundo vai gerar ou filhos para Deus, ou filhos do maligno, ou filhos do homem que tem dentro de si uma virtude que é a misericórdia. Então, isso é uma coisa que é pouco falada, tá? Nós estamos falando aqui para você julgar. Olha pela palavra de Deus e veja, né? Então, vimos aí, filhos do maligno, filhos de Deus e os cordeiros, benditos do meu Pai, estarão na luz, né? Uns para reinar, outros para estar sob a luz, né? Mas os filhos do maligno estarão nas trevas, né? E isso é separação definitiva de Deus. Então esse conceito precisa estar muito firme dentro de nós. Então essa é a primeira ressurreição acontece num momento que nós estamos tratando agora, que é o estabelecimento da apostasia. Essa palavra esquisita, apostasia, significa enfraquecimento da fé, nós já vimos sobre isso, e, portanto, o estabelecer a apostasia será o momento em que não se gera mais homens na Terra que se entreguem à fé em Jesus Cristo. Então, chegou a noite, já não tem mais como trabalhar. Bom, isso foi uma recordação do que nós já falamos, né? Ainda recordando, lá no Salmo 88 diz assim, que esse juízo ele vai ser totalmente, perfeitamente justo. O juízo o juízo é exercido pelo próprio Deus e Deus é justiça. Ele é perfeito. Isso dá uma tranquilidade a nós. Não haverá injustiça. Não tem uma chance de ter a menor mancha de injustiça. Por quê? Porque o próprio fundamento do trono de Deus, como está escrito aí no Salmo 88, diz, né? O fundamento do trono de Deus é a justiça e o direito. E a bondade e a fidelidade dele precedem ele. E é isso que é o anúncio do Evangelho. É a manifestação da bondade e da fidelidade de Deus, para que todos tenham a oportunidade de escolha. E a oportunidade de escolha é uma característica dos seres criados por Deus, seja anjos, seja homens, nós já falamos sobre isso, né? Então,
vários textos da Bíblia exortam essa questão da justiça. Provérbios vai dizer: o rei que está sentado no trono de justiça, só com o seu olhar dissipa o mal. Esse rei é o próprio Deus, né? Só de olhar o mal se dissolve, né? Provérbios 25 vai falar: afasta o mal da presença de um rei, qualquer pessoa que está numa posição de autoridade, afasta o mal dele, e o seu trono se firmará na justiça. Então, todo o trono de Deus é firmado na justiça. Essa é a nossa garantia de que o juízo será perfeitamente justo. Então, agora vamos começar o assunto de hoje, né? Nós vamos tratar sobre isso, a justiça e o trono de Deus, né? Como é que ela vai se manifestando nesse mundo e como é que isso pode se distorcer, tá? Isaías 9 diz o seguinte, vamos ler o texto aí e a gente vai refletindo, é a palavra de Deus, né? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. A soberania repousa sobre os seus ombros, e ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Seu império será grande e a paz sem fim, sob o trono de Davi e o seu reino. Ele firmará esse trono, então, novamente, estamos chamando a atenção sobre o trono, né? Ele o firmará e o manterá pelo direito e pela justiça. Então, o trono de Deus é firmado na justiça. Desde agora e para sempre, eis o zelo do Senhor dos Exércitos. Era assim que nós estávamos terminando o estudo da semana anterior. Toda a criação e o desenvolvimento da história da criação acontece sobre critérios inabaláveis de justiça. E quando Deus fez essa criação desta forma, tendo em vista a justiça, por isso ele nem excluiu a possibilidade do mal, porque excluir antes que o mal se manifeste em uma atitude real é injustiça. Então, ao fazer isso, Deus viu que tudo era muito bom. Então, o propósito de Deus é muito bom. E nós somos chamados a esse propósito. Bom, vamos começar então agora sim o assunto de hoje. Nós vamos começar com um salmo. Os salmos são reflexões de sabedoria, foram através de poesia, através de músicas, né, é que ficaram registrados estes salmos. Todos eles inspirados, porque a Bíblia toda é inspirada pelo Espírito de Deus, né? E tem um salmo que é interessante, esse 105, é o Salmo 105, ele vai mostrar eventos da história de um povo, o povo da primeira aliança, que é o povo de Israel. É uma aliança que é um estágio anterior à aliança perfeita que foi então consumada em Cristo. É a aliança anterior que foi feita com Abraão e a sua descendência. Ela era mais formal, era uma aliança mais fácil da gente entender, né? Mas os problemas que eles sofreram são os problemas que nos atingem em outros níveis, mais profundos, né? Então a gente precisa observar isso. E nós vamos ver que eu pus esse exemplo aí da panela fervendo e a nata, isso eu que escrevi aí, porque a Bíblia cita isso em alguns casos, né? Mostrando o seguinte, que na fervura, no correr das circunstâncias, né, vai se formando uma nata que flutua e vai depositando embaixo aquilo que é mais pesado, que vai para as profundidades, né? Então nós vamos ver como Israel várias vezes passou por esta oscilação, né? Então vamos observar aqui o Salmo. Ele começa aí no versículo 1, né? Salmo 105, diz assim: Aleluia, louvai o Senhor porque Ele é bom, porque sua misericórdia é eterna. Quem contará os poderosos feitos do Senhor? Quem poderá apregoar seus louvores? E aí ele faz uma exortação para nós. Felizes aqueles que observam os preceitos, aqueles que em todo tempo fazem o que é reto. Então isso é buscar o caminho da luz, né? Pessoal, o caminho da luz não é tão simples, porque ele é uma subida. A gente tem que subir. Descer para as trevas é fácil, tá? Então,
essa tendência de descer, ela acaba, quando se relaxa, quando não se toma atenção, quando não se usa da decisão, ela acaba prevalecendo. E isso é o perigo. É o perigo que leva a um esquecimento de Deus, que é essa apostasia. Então tem duas alternativas aí: descer ou subir para um avivamento, crescimento. O Salmo vai falar sobre os vários momentos em que Israel foi deixando, escorregando, saindo daquele chamado que era uma figura já da verdade que viria em Cristo, mas que serve de exemplo para nós, tá? Então vamos ver aí várias situações. A primeira delas aqui está escrito aí: o que acontece com o ser humano diante de um obstáculo intransponível, pelo menos aos olhos da pessoa, né? Então o Salmo vai dizer assim: como nossos pais, é o salmista falando, nós também pecamos, cometemos a iniquidade, praticamos o mal. Ele se coloca no meio daquilo que o povo fez. Nossos pais no Egito não prezaram vossos milagres, esqueceram a multidão de vossos benefícios e se revoltaram contra o Altíssimo no Mar Vermelho. Então vamos entender o que ele está falando aí. Está falando do povo de Israel, que no Egito viu prodígios através de quem? De Moisés, que chegou lá e começou a fazer manifestar todo aquele confronto com o faraó através de milagres, né? Milagres de transformar a água em sangue, milagre de fazer chover fogo, granizo. Então, muitos milagres que fizeram aos olhos deles, mas imediatamente, quando eles foram libertos do Egito, ainda no começo da caminhada, esqueceram de tudo aquilo e se revoltaram contra o Altíssimo no Mar Vermelho, porque o inimigo vinha vindo atrás, que era o faraó, com um exército para destruí-los, e o mar na frente, eles não sabiam o que fazer, o obstáculo parecia aos olhos dele intransponível. Várias vezes na nossa vida de cristão, vamos entrar diante de um obstáculo que parece intransponível. Então vamos atentar para isso, né? Mas ele os poupou, nesse caso ele os poupou, para a honra do seu nome, para tornar patente o seu poder. Deus os salvou aí por um milagre que eles não mereciam, né? Mas fez isso como um adicional, mais um milagre espantoso que devia ser fonte de paz interior, de segurança diante de qualquer circunstância. Então, ameaçou o mar, e ele se tornou seco, e os conduziu por entre as ondas como através de um deserto seco, né? Livrou das mãos daqueles que os odiavam e os salvou do poder do inimigo. As águas recobriram os seus adversários, nenhum deles escapou. Então, aí, diante de qualquer coisa aparentemente intransponível na nossa vida, nós temos que guardar dentro de nós uma paz que demonstra a confiança naquele que é capaz de tudo, até de abrir um mar e fazer-nos passar através dele, né? Bom, passaram e saíram então, acreditaram na palavra de Deus, aí está dizendo, né? Acreditaram na palavra de Deus e cantaram seus louvores, atravessaram o mar, o inimigo foi destruído, né? Depressa, porém, aí começa o problema. Esqueceram suas obras e não confiaram em seus desígnios. Entregaram-se à concupiscência no deserto e tentaram a Deus na solidão. Ele lhes concedeu o que pediam, mas os feriu de um mal mortal. Essa passagem é uma passagem que fala de que eles começaram a andar e eles tinham uma comida que caía do céu, um alimento que parecia insípido, que parecia sempre o mesmo, igual, mas o sustentava, né? É como a palavra de Deus para nós hoje. Ela nos sustenta, né? E eles tinham esse alimento, mas ficaram com saudades do alimento do Egito, da carne, né? Das coisas que lá
aquelas coisas que lá eles estavam acostumados. Esse tipo de coisa acontece com o cristão. Ele cuida muito mais, às vezes, das coisas do mundo e de conseguir o alimento e os recursos do mundo, e se esquece do alimento precioso que está dado ali, aparentemente sem a mesma atração, né? Mas entregaram-se os israelitas à concupiscência no deserto e tentaram a Deus na solidão. Ele lhes concedeu o que pediam, mas veio junto uma peste, um mal mortal que feriu alguns, né? Para alertá-los do perigo que tem em você se entregar novamente àquilo que te foi deixado para trás no dia da conversão. Aquilo que não deve mais estar presente como fonte de vida para nós. Tá? Então, estas coisas são exemplos para nós que aconteceram com Israel. Né? Vamos ver outro aqui. Depois, eles viram que Moisés, a inveja da autoridade estabelecida por Deus. Isso é uma coisa que a gente tem que verificar em nós. Todo cristão, ele está sendo chamado a crescer em Deus. Aí, tomando consciência das coisas, e cada cristão, na medida que ele cresce, desde os primeiros passos, ele já deve estar doando, né? Ele já deve estar passando isso para frente. Então, alguns vão se destacando nesse conhecimento, nessas coisas, e passam a chamar a atenção. E às vezes vem essa ideia de que, primeiro, para ele mesmo, que ele é uma grande autoridade, ou então para os outros, que começam a ficar enciumados com aquilo. Né? Isso aconteceu com Moisés. Moisés tratava diretamente com Deus, mas Moisés era um cara manso, um cara simples, ele e o irmão Arão. Né? Mas alguns israelitas que se julgavam também em autoridade em Israel começaram a invejar Moisés e Arão, o eleito do Senhor. Eles eram os eleitos do Senhor. Abriu-se então a terra e dragou Datã e os sepultou os sequazes de Abirã. Abirã, tá escrito aí Abrirã, mas é Abirã. Um fogo devassou as suas tropas e as chamas consumiram os ímpios. Então veja só o que aconteceu aí, é um sinal para nós. É algo que nós não queremos ficar passando por esse fogo, né, de purificação. Precisamos ser humildes, estar na nossa posição em mansidão para poder captar o que é bom e rejeitar o que é ruim. Né? Então, esses eventos foram acontecendo, e isso está tudo descrito lá nos livros do Êxodo, no comecinho lá do livro do Êxodo, que é essa caminhada de Israel primeiro, e tem também no livro de Números. Tá? Então, o que eles queriam aí? Eles queriam carne, Deus mandou o que eles pediram. Uma nuvem de cordonizes veio até eles e pousou. E eles comeram carne até no exagero. E isso gerou, então, esse castigo, que foi um alerta sobre esses apetites pelas coisas que ficaram para trás. Outro ponto. Tudo é caminhada de Israel depois da sua libertação. Né? Teve um momento em que Moisés se ausentou para estar na montanha de Deus, lá no monte, né, em que ele subiu, aquele monte embrasado em chamas, né, só ele subiu, ninguém mais podia, e ele recebeu as tábuas da lei. Né, a direção, aquilo que é importante para Israel. Enquanto eles ficaram lá embaixo, começou a passar os dias e nada, não tinha mais a presença de Moisés, eles começaram a pensar como eles continuariam dali para frente. Eles achavam que Moisés provavelmente não voltaria. Né? E começaram a pensar que eles precisavam de um Deus. E fabricaram um bezerro de ouro no sopé do Monte Horebe. Né? E adoraram um ídolo de ouro fundido. Eles trocaram a sua glória pela estátua de um touro que come feno. Né? Esqueceram a Deus que os salvara e que obrara prodígios no Egito.
maravilhas na terra de Cã, estupendos feitos no Mar Vermelho. Então, veja só, essa situação aí está bem clara, né? É uma coisa bem visível que é uma falha, mas ela tem jeitos de se manifestar na gente. É quando a gente não quer olhar para as Escrituras com toda atenção, para conhecer Jesus de verdade, e a gente começa a fazer Jesus do jeito que a gente quer. É o Deus do meu jeito que está escrito em vermelho aí na tela. Isso é comum naqueles que se dizem convertidos. Começa a falar, meu Deus não é desse jeito não, né? E começa a fazer aquela história de criar coisas que não estão comprovadas pela palavra de Deus. Essa situação nos coloca fora da presença de Deus. E o que acontece é o exemplo que está dado aí com os judeus. Já cogitava em exterminá-los se Moisés, aí teve a intercessão, é importante a intercessão, de Moisés, seu eleito, não intercedesse junto dele para impedir que sua cólera os destruísse. Então, quando a gente vê alguém se desviando da verdade que é Cristo, temos que interceder por eles, fazer o que Moisés fez, e Deus se agrada disso, porque é assim que na justiça ele pode continuar pela nossa oração, atingindo aquele que está se desviando. Todas essas coisas são coisas para a gente ir refletindo, né? Principalmente nesse tempo em que nós estamos aí entrando num enfraquecimento da fé. Mais adiante, continuando aí no Salmo 105, veja lá, desconfiança da palavra de Deus para confrontar o inimigo, né? Depois eles desprezaram uma terra de delícias, desconfiados de sua palavra. O que é isso? Quando eles chegaram no local a qual Deus tinha destinado, Deus falou, ó, essa é a terra, entrai e tomai posse dela. Veja bem, isso também é para nós, hein? Entra e toma posse. Entra e possua o reino. No caso de nós temos que aprender a reinar aqui nesse mundo, né? Possua o reino. Agora eles olharam e estava cheio de problemas. Tinha cidades fortificadas, tinha um povo de estatura elevada, tinha... Tudo bem que a terra era boa, tinha todo tipo de fruta, todo tipo de recursos, mas as cidades, as muralhas, tudo aquilo, eles ficaram desconfiados, não vai dar, nós vamos entrar aqui só com os nossos cajados, vamos conseguir confrontar cidades totalmente armadas, né? E em suas tendas se puseram a murmurar, desobedeceram ao Senhor. Então, com a mão alçada, ele jurou que havia de prostrá-lo no deserto. Foi aí que Israel passou mais 40 anos no deserto, para que essa geração que desconfiou da palavra de Deus perecesse. E dispersar sua descendência entre as nações pagãs, disseminando-os por toda a terra, né? Então, veja bem, essa situação, isso é uma coisa que eu queria até parar um pouquinho aqui para falar. Pessoal, nós precisamos confiar na palavra de Deus. É por isso que é tão importante você ter conhecimento das Escrituras, você mesmo, pessoalmente, ir lá e se alimentar. Esse é o alimento, é o pão da vida. É ali que está a fonte de tudo. Precisa de entendimento? Peça a Deus. Peça a presença do Espírito Santo, a revelação, mas não deixa isso de lado. Nós vivemos um tempo que o cristão é uma coisa assim de ritual, um ritual rapidinho. Esquece da verdade, a palavra que é o mais importante, né? Então ela tem que estar dentro, para você poder julgar todas as coisas. A participação na igreja é importante, porque lá é que se trocam esses conhecimentos. O que nós estamos fazendo aqui, falando, é passar adiante esses conhecimentos, e cada um julga, e cada um vai crescendo, né? Então, desconfiar da palavra de Deus diante de um inimigo, diante das situações que parecem muito maiores, e elas são mesmo. O mundo atrai muito mais, é muito mais barulho, é muito mais engano, tantos elementos, né, que nos cercam. A gente precisa
estar atento a essas coisas, né? Então são exemplos que aconteceram com Israel e que a gente tem que continuar olhando. Continuando no Salmo, começa aqui um outro problema. Tentados pelos apelos carnais. Aconteceu num outro evento que aderiram também a Baal de Fegor, né? Comeram vítimas oferecidas a Deus sem vida, provocando com seus crimes. Uma peste irrompeu entre eles, mas levantou-se Finéias, um judeu, um dos israelitas, para fazer justiça, e cessou a peste. Seu zelo lhe foi imputado como mérito de geração em geração, para sempre. Isso ficou registrado, né? Bom, o que estava acontecendo aí? Existia na caminhada no deserto um reino, esse Baal de Fegor era um reino, que tinha decidido destruir Israel, né? Porque tinha ouvido falar de como eles saíram do Egito, de que eles estavam na direção de uma terra, e resolveu destruir. Mas ele tinha medo de lutar por causa do Deus de Israel. Eles já tinham notícias de tudo que o Deus de Israel tinha feito por eles. Então, esse rei procurou um vidente da época, alguém que conhecia os judeus e que podia dar alguma informação de como ele poderia destruir Israel. E o vidente falou uma coisa verdadeira, falou para ele, enquanto eles estiverem fiéis ao Deus deles, são imbatíveis, não adianta. Vamos fazer eles caírem. Coloca as filhas dessa terra para tentar eles, atraí-los, para eles se unirem a elas. E foi com esse apelo carnal, por isso que tentados por apelos carnal, que as filhas lá dessa nação começaram a ser estimuladas a provocarem os israelitas, né? E começou a acontecer aquilo lá nos acampamentos. Então, um dos judeus chegou, viu a mulher entrando com um israelita na tenda e foi lá com a lança e trespassou os dois como um sinal de condenação, né? E aí, então, cessou a peste que estava consumindo eles, e isso ficou registrado como exemplo para quem? Para nós. Tá? O apelo carnal é uma força de Satanás. A nossa carne é um escravo, ela tem que ser dominada, ela tem que ser mantida sob chicote, porque senão ela vai crescendo e vai tomando partes da nossa atenção que deveriam estar voltadas para a justiça, para a verdade, para as coisas sublimes de Deus, né? Então, exemplos que aconteceram com eles e que nós temos que guardar, né? E eles continuaram a jornada pelo deserto. De repente, não tinha mais água, né? Foi acabando as fontes que eram encontradas pelo caminho, e diante da escassez de água começaram a murmurar, né? Então, eles irritaram a Deus nas águas de Meribá. Chegaram lá e as águas estavam salobras, né? Então eles falaram, mas nada dá certo, tudo está errado, não conseguimos. É aquele pensamento negativo que vai crescendo nas pessoas, né? Isso é comum na gente também. Puxa, eu tento, mas sempre dá errado. Então, irritaram a Deus nas águas de Meribá, e adveio um mal a Moisés por causa deles. O que aconteceu com Moisés? Moisés se cansou, pessoal, desse povo cabeça dura, né? Ele chegou na rocha, Deus falou, vai até a rocha e fere a rocha que vai sair água. E Moisés foi, bateu uma vez, alguma coisa dentro dele, alguma insegurança dentro dele, e a rocha não brotou a água. E ele bateu de novo com violência, né? Ao fazer isso impediu Moisés de entrar na terra prometida. Deus o castigou com isso, né? Embora Moisés esteja lá na presença de Deus, ele é um dos que eventualmente não passaram pela morte e foram arrebatados, mas foi punido nessa hora, foi punido, né? E aconteceu nesse momento em que ele
começou a ver aquele povo aquela dificuldade com o povo e começou a tomar medidas assim intempestivas, sem aquela moderação, aquela paciência que ele sempre teve, né? E o povo estava lá procurando, murmurando por causa da escassez. Então, Moisés, ao fazer aquilo, o texto aí diz o seguinte: o povo provocou tanto que palavras temerárias saíram-lhe dos lábios e valeu a ele essa condenação. Ele não entraria. Foi aí que Moisés elegeu Josué para comandar o povo para entrar na terra prometida, porque ele subiu a montanha e ninguém nunca mais viu Moisés, né? Mas isso é lá no fim da jornada. Bom, agora chegou a parte final do Salmo, né? Eles entraram na terra, entraram e começaram. Aí começa um tempo longo, viu, pessoal? O Salmo agora pula umas gerações e gerações, né? Então eles possuíram a terra, mas a terra, a ordem de Deus era que eles expulsassem todos os povos da terra e não se contaminassem com os costumes desses povos, né? Essa era a ordem. Mas não foi isso que aconteceu. Não exterminaram os povos por completo, como o Senhor lhes havia ordenado, mas se misturaram com as nações pagãs e aprenderam seus costumes. Prestaram culto aos seus ídolos, para que se tornaram um laço para eles. Imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Dá até medo de falar nisso, mas nós temos que tomar cuidado com isso. Aonde nós estamos deixando nossos filhos e filhas diante da corrupção desse mundo? Porque ela está crescente. E se nós não alertarmos, se nós não criarmos freios, se nós não criarmos alternativas, você está fazendo isso aí, ó, imolando seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que aos ídolos de Canaã sacrificaram. Ou seja, colocaram eles à disposição daquelas tendências. Seu país ficou manchado com esse sangue. Eles se contaminaram com homicídios e prostituíram com seus crimes. Então vamos ver o que vai acontecer em continuação disso. Continuando, no versículo 40, então se inflamou contra o seu povo a cólera divina e Deus teve aversão à sua herança. Ele os entregou nas mãos das nações pagãs e foram dominados pelos que os odiavam. Isso é o momento da deportação para a Babilônia. Nós vamos ver que esse nome Babilônia vai entrar agora no nosso assunto, porque ele tem tudo a ver com a gente, com o nosso tempo. Eles foram deportados para a Babilônia e o templo que havia sido construído, nós vamos falar já, explicar tudo isso, foi destruído. Esse templo tinha sido edificado por Salomão. A frase que está aí no fim é o que nós precisamos saber para entender esse salmo e entender qual é o objetivo desse salmo, né? Em meio a todos esses eventos, sempre existiram aqueles que permaneceram fiéis. E é para esses que Deus está olhando em toda essa história de Israel, e é para esses que Deus está olhando em toda a história do cristianismo, tá? Sempre aqueles que permanecem fiéis, né? A cólera de Deus contra o povo e a aversão à sua herança, né, aconteceu depois de muito tempo, né? O Salmo começa lá com a saída do povo de Israel e ele abrevia muito no final esse período longo. Esse período longo foi como, né? Foram a manifestação desses que foram fiéis, né? Começou com os juízes que comandavam Israel e ajudavam Israel nas decisões e a manter-se junto de Deus. E esses juízes iam passando com o tempo, é o período da Bíblia dos juízes. Depois o povo, esse povo sempre com seus problemas, quis um rei. Era no tempo, mesmo no tempo dos juízes, Deus
enviava profetas, aqueles que tinham o Espírito Santo no meio desse povo de Israel. O Espírito Santo nessa época não era derramado sobre todo o povo, na primeira aliança não era em medida. Só algumas pessoas, ele fazia o papel do Espírito Santo em nós hoje, só que ali não para o indivíduo, mas para o povo, né? E um desses profetas era Samuel, né? Samuel foi um grande profeta e ele que chegou a ser juiz de Israel e o conduzia. Mas o povo queria um rei. Então, Samuel concordou em escolher um rei e escolheram Saul, que era um homem grande, forte, a aparência de rei, né? Olhando só para a parte material, né? E Samuel ungiu Saul, e ele reinou, ele se confrontou com os inimigos que tentavam destruir Israel, os filisteus, né? E venceu muitas batalhas, mas ele não tinha aquela perseverança necessária, e depois então ele passou, o inimigo acabou destruindo, mas foi suscitado um novo rei, e esse rei é Davi, e Davi sim, Davi cresceu, e é um tipo de Cristo, que limpou, no tempo do seu reino, afastou as nações pagãs, e Israel então produziu os frutos que devia produzir, e do filho de Davi, Salomão, construiu o templo, e isso durou muitos anos. Vieram vários reis depois, mas sempre essa tendência de ir crescendo a contaminação com os outros povos, porque sempre ficou um resto, e sempre ficou o olhar do povo que recebia o ensinamento certo através dos sacerdotes, através de todo o ritual do templo. Ainda tinha no meio desse povo misturado aqueles que se olhavam para as coisas dos outros povos e iam se contaminando com elas. Lembre-se, o mal contamina. O bem tem que ser uma decisão, uma escolha. Ele é algo que tem que estar dentro de um critério firme de justiça. Mas o mal é contaminante, né? É fácil de ver. Se você tem um prato de comida e cai algo sujo, você não come mais, porque contamina. Mas se você tem um prato sujo e cai algo bom, ele não fica bom. A contaminação está no mal. Então, precisa ficar atento, né? Então, o que acontece? Qual é a moral da história aqui no Salmo 105? É que no meio de todos esses eventos, sempre existiram aqueles que permaneceram fiéis. Como Davi, como tantos outros, como Finéias, como todos esses que levaram Israel a percorrer todo esse tempo e a chegar a ter uma nação com o templo de Deus, com a presença de Deus, com o ritual todo adequado ali dentro, para dar testemunho para nós, que então temos agora o templo de Deus em nós mesmos, o verdadeiro templo que é Cristo Jesus, né? Ele é o templo que veio ao mundo e falou, destruam esse templo e em 3 dias eu o reerguerei. E ele está construindo esse templo em todo esse período da nossa existência, que é a geração do número exato e definido de filhos de Deus. Bom, agora vem o assunto que é bem pertinente à nossa situação. Deixa eu ver quanto tempo já estamos. Tem um tempo bom ainda, mais ou menos uns 20 minutos, vamos em frente aí. Então vamos ver como que aconteceu para essa nação, que é uma figura do que deve se cumprir para nós no reino verdadeiro agora, não aquele reino deste mundo, mas verdadeiro, que era o reino de Israel, né? Agora é um reino eterno, né? Como aconteceu a queda de Jerusalém, a destruição do templo e a deportação para a Babilônia, né? Esse nome Babilônia vai ganhar uma generalidade, porque ele vai estar presente em todas as situações em que o inimigo vai dominar, vai prevalecer. É uma ação que acontece por meio de uma figura que está relacionada com
a cidade da Babilônia, a capital do reino dos caldeus, onde o rei Nabucodonosor tinha o seu reino, né? Então, vamos ler aí em 2 Crônicas 35. Todos os chefes dos sacerdotes do povo continuaram a multiplicar seus delitos. Isso foi muitos anos depois de Davi, tá? Imitando as práticas abomináveis das nações pagãs. Olha aí, isso é coisa para nós ficarmos atentos. Profanando o templo do Senhor, e hoje o templo é o teu corpo, o templo que o Senhor tinha consagrado para si em Jerusalém. Em vão, o Senhor, o Deus de seus pais, lhes tinha enviado, por meio de seus mensageiros, que eram os profetas, avisos sobre avisos, pois tinha compaixão do seu povo e de sua própria habitação, que era o templo. Hoje a habitação é o teu corpo, é o meu corpo, né? Eles zombavam de seus enviados, desprezavam seus conselhos e riam de seus profetas, até que a ira de Deus se desencadeou sobre seu povo e não houve mais remédio. Continuando aí, Crônicas 35, 17 em diante. Então Deus suscitou contra eles o rei dos caldeus, que no próprio edifício do santuário mandou matar seus jovens, e não poupou o adolescente, nem a donzela, nem o ancião, nem a mulher de cabelos brancos. O Senhor lhe entregou tudo. Nabucodonosor mandou tirar todo o mobiliário do templo, tanto os objetos grandes como os pequenos, os tesouros do templo e os do palácio, e os dos chefes, para transportá-lo à Babilônia. Incendiaram o templo, destruíram os muros de Jerusalém, entregaram à chama seus palácios, e todos os tesouros foram lançados à destruição. Então, estamos vendo aí que no final prevaleceu o mal, né? Ele é assim mesmo, a nata flutua, né? E lá embaixo fica o mal, né? E o mal, ele é muito mais fácil, porque ele desce, é para baixo, é fácil de crescer, né? Mas aqueles que são da luz vão seguir na luz, até que não haja mais luz, como Jesus disse, virá a noite, e na qual ninguém mais pode trabalhar. Então esse é o estabelecimento daquilo que a gente tem chamado de apostasia, né? Mas até lá, um número dos filhos de Deus vai ser formado, e esse é o nosso enfoque. O Apocalipse mostra que quando se completar esse número, então Jesus virá novamente e terminou o tempo, o que era importante na terra. O nosso cuidado será nos mantermos do lado da luz, né? Não é uma coisa que acontece automaticamente. Nós precisamos estar dedicados a isso. Vamos continuar. Nabucodonosor deportou para a Babilônia todos os que tinham escapado à espada, bons e maus. E eles se tornaram seus escravos. Tá vendo? Ainda tinha muitos bons lá no meio. Eram os últimos perseverantes, né? Tinha até Daniel, pessoal, que era um sábio e que anunciou o final dos tempos para nós, deixou registros para isso, né? E eles se tornaram seus escravos, dele e de seus filhos, até o advento do domínio persa, quando um rei da Pérsia simpatizou com Israel e deixou que eles voltassem, né? Até esse momento, eles ficaram escravos. Assim se cumpria a profecia que o Senhor tinha dado pela boca de Jeremias. Olha o profeta alertando. Esses alertas vêm para nós hoje, nos nossos dias, né? Até que a terra desfrutasse seus sábados. A terra ficou lá descansando. E a lei exigia que a terra descansasse cada 7 anos. Mas com o tempo isso relaxou. E aí todos esses sábados que ficaram em dívidas foram desfrutados com o povo sendo removido da terra e mantido como escravo. Pois a terra ficou inculta durante todo esse período de desolação, até que se completassem 70 anos. Então, vemos aí a consequência desse afastamento e dessa separação da verdade, né?
Bom, aí vamos então entrar nesse conceito bíblico da Babilônia. Ele é importante para nós, porque a Babilônia existe no nosso tempo e a gente precisa discerni-la, tá? A gente precisa saber disso. Aí a importância desse nosso assunto, dessa nossa conversa. Babilônia, o conceito bíblico, a grande cidade. Babilônia era uma cidade onde habitava o rei, né? O rei da Babilônia. A grande cidade, fonte das tendências. Ela que foi gerando os costumes errados dentro de Israel. Israel foi se adaptando àqueles costumes, foi dando importância para aquelas coisas. Olha como a Babilônia tem o jardim suspenso, como tem coisas, novidades e mais novidades. Foi saindo da verdade e indo atrás de futilezas, de coisas que vão, né, corrompendo as pessoas, né? Esse conceito precisa ficar muito claro para nós, porque ele é presente, totalmente presente no nosso tempo, né? Então vamos lá, agora sim, lendo o conceito bíblico real da Babilônia no Apocalipse 17. E é um trechinho do Apocalipse que nós vamos adiantar aqui para falar dessa Babilônia. Veio então um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo. Depois, quando a gente lê o Apocalipse, nós vamos ver o que é isso. Vem, eu te mostrarei a condenação da grande meretriz, chama de meretriz a Babilônia, que se assenta à beira das muitas águas. Sentar-se à beira das muitas águas é sentar-se à beira do mundo, dos homens no mundo, né? Das nações. Tá? É ela que, de alguma forma, influencia as nações, né? Então, a condenação da grande meretriz que se assenta à beira das muitas águas, com a qual se contaminaram, ó, a contaminação, os reis da terra. Então o Apocalipse diz que os reis da terra, ou seja, as nações, com todos os seus governos, vão se contaminar com uma tal de Babilônia aí, que nós precisamos discernir direitinho o que é. Ela inebriou os habitantes da terra com o vinho da sua luxúria. Transportou-me então em espírito ao deserto e vi uma mulher assentada em cima de uma fera escarlate, cheia de nomes blasfematórios, com 7 cabeças e 10 chifres. É uma figura. A gente não tem que se espantar com essas figuras do Apocalipse. O importante é saber que é uma mulher, porque é uma cidade, né? E ela tem um propósito, né? Criar esta distorção da verdade. Por isso essas blasfêmias, e se levantar contra Deus e contra o conceito do Evangelho. Portanto, ela tem 10 chifres. 10 chifres são coisas que se destacam, que vão crescendo e que vão se manifestando em diversos lugares, né? A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, né, que chama atenção, adornada de ouro, olha as riquezas, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão uma taça de ouro cheia de abominação e da imundície de sua prostituição. A taça é falar de algo que ela dá a beber, né? Então, todas essas abominações, isso que é contra Deus, né? Na sua fronte estava escrito um nome simbólico, agora fica bem claro. Babilônia, aquela Babilônia lá que contaminou Israel, agora vai se manifestar de outras formas, né? É um nome simbólico, a grande mãe da prostituição e das abominações da terra. Como contaminou Israel, a Babilônia vai contaminar agora no final dos tempos. Nós estamos tratando do cristão diante do final dos tempos. Então ele precisa saber destas coisas. Então vamos ver aí, mais um assunto sobre isso. O status da Babilônia, sob o aspecto bíblico, é atribuído a várias cidades ao longo da história, na Bíblia mesmo, né? O que essas cidades fizeram ao longo da história de Israel? Cidades que prosperaram em prestígio, e não só de Israel, viu? Desculpa voltar atrás, mas também cidades que hoje a gente já nota que exerceram esse papel em alguns aspectos, assim, se levantando ou criando alternativas ao Evangelho, né? Então, cidades que prosperaram em prestígio e passaram a influenciar, guarda essa palavra, a influência é a grande força de Satanás, né? Ele influenciou Eva e Adão, e esse processo continua de pé, né? Passaram a influenciar durante o seu apogeu
o restante do mundo, com seu poder de comércio, comércio poderoso, chama atenção, geração de riquezas, chama atenção, padrão de valores, agora ela começa a colocar valores que não são bíblicos, né? Padrões de moral que não é bíblica, vai sendo difundido. Costumes que são contrários aos mandamentos de Cristo. Comportamentos também relacionados a esse costume. Tudo isso como? Através das artes, de bens em geral, né, a atração para aqueles bens, dos veículos de comunicação, e isso agora é a grande ferramenta, né, e de informação. Exemplos dessa cidade no mundo antigo. Primeiro foi o próprio Egito, né? Quando Israel foi para lá, ele começou a se corromper tanto com o Egito que Deus enviou Moisés para retirar Israel do Egito. Era a capital do Egito, a cidade, né? E essa capital foi então o primeiro tipo do que seria esse processo que a Bíblia denominou de Babilônia, essa cidade que se destaca. Então a primeira foi o próprio Egito, onde Israel se contaminou. Tá, se você quer saber o que Deus pensa do Egito e desse papel do Egito, no caso com Israel, leia Ezequiel 31, de 1 a 12. É um texto apontando o que foi o Egito para Israel, né? 31, de 1 a 12. A própria Babilônia, lá o rei dos caldeus, né, que dominou Israel. Veja também em Isaías 47, de 7 a 13, nós não vamos ver aqui, fica muito comprido esse assunto, mas é facinho, é só ler, vai ver o que Deus fala dessa Babilônia, né, que destruiu, que causou tanto dano a Israel, né. Depois, a cidade de Tiro, também em Ezequiel 1, 27, de 1 a 9, 22 a 33, tá? Eu resumi aí, mas pode ler o texto todo, né? Então lá fala também dessa cidade que é Tiro e que ocupou o lugar do que seria aquilo que nós chamamos Babilônia. Nínive também ocupou esse lugar ao longo da história de Israel. Em Naum 3, 1 a 7, Sofonias 2, 13 a 15. Tudo isso daí mostra como Deus encarou essas cidades, e isso é tudo exemplo para nós observarmos hoje. Exemplos de cidades que influenciaram o mundo, com influências que não têm nada a ver com Deus, né? Então, o primeiro deles foi Atenas, né? Criou aí o modo de ser do mundo moderno, coisas certas e coisas não tão certas, né? Mas, de qualquer forma, é ela que criou tendências. Tendências é algo que tem que ser julgado à luz da palavra. Então, Atenas é uma. Depois Roma, né? Roma, o Império Romano, que se voltou contra o cristianismo por muito tempo, né? Até que ele se converteu também, né? Depois, então, no tempo mais moderno, Paris, com modas, com todo um modo de política e de ação que não são compatíveis com o que a Bíblia diz. Eu não estou falando que todo mundo que estava lá em Paris, estou falando que é a tendência da cidade como um todo, de tudo que emana dela, né? Depois teve Londres, que na época da guerra, Londres, Berlim, Moscou, na época da Segunda Guerra, eram as cidades que estavam à frente, né? E depois, então, entrou uma fase grande em que Nova York passa a ser a fonte das tendências, né? Principalmente através da arte e do cinema, né? Então, tendências que no começo pareciam boas, até os filmes eram mais voltados para as coisas de Deus, mas com o tempo foram se distorcendo, até que criou uma série de conceitos que hoje estão aí, à mão de quem quer acolher, né? Então, Nova York, e agora tem o caso de Pequim, que a gente não sabe o que vai dar, tá crescendo em importância no mundo, né? Então, esses daqui são figuras que a gente coloca aí, né? Nós vimos o que aconteceu com essas cidades que ocuparam o lugar da Babilônia ao longo do tempo. Tem os textos bíblicos aí na tela. Precisa ficar atento com o que vai acontecendo nos nossos dias. Qual é a fonte de tendências que nós estamos acolhendo, né? E os veículos para isso.
Então, continuando ainda para formar esse conceito mais claramente, a Babilônia é um nome genérico para as cidades que foram um veículo eficaz para a difusão dos propósitos de Satanás. Vamos dizer assim, Satanás é o príncipe desse mundo, né? A Bíblia diz, ele é o príncipe dele. Ele ganhou essa posição quando o homem e a mulher que tinham sido gerados para criar toda a humanidade deu atenção a ele, acolheu a tendência dele, né? Então, a Babilônia passou a ser a cidade, aquele concentração de cultura que mais acolhe os propósitos de Satanás e permite uma melhor eficácia na difusão dos propósitos dele, que é a implantação da apostasia. Portanto, nessas cidades é que se estabelece como se fosse uma base de Satanás, pelo menos naqueles veículos que elas vão difundindo. E ali, então, a gente pode dizer que está o trono de Satanás ao longo de todo esse período. Ele vai ocupando essas cidades, né? Isso está citado numa carta às igrejas, que nós vamos ler. Nós vamos ler as cartas às igrejas. Então, isso está citado na carta à igreja de Pérgamo, Apocalipse 2, de 12 a 13. Ali a igreja de Deus pode estar nessa cidade, não tem nenhuma questão disso. O importante é reconhecer qual é a Babilônia dos nossos dias, tá? E o que ela está pregando, né? Nós não vamos ficar contra aquela cidade, nós vamos ficar contra o que emana dela, né? E as coisas que distorcem a palavra de Deus. Com o crescimento da apostasia e o enfraquecimento da fé, cada vez menos homens terão consciência da verdade. Porque isso é mesmo, cada vez menos, sem fé, você não tem acesso à verdade, na sua essência, né? E quando enfraquece a fé, cada vez menos homens têm consciência da verdade. Ao mesmo tempo, cada vez mais crescerá a incompatibilidade entre os que pertencem ao mundo, ou seja, que estão voltados para essas tendências todas, e os que, estando no mundo, decidiram não pertencer a ele. Então, começa a ficar muito incompatível. E por isso o alerta dessa nossa pregação. Chega uma hora que vai ter que separar, e a gente vai ver que isso é verdade. Mais próximo daqueles dias finais, a separação vai ser real. Não vai ser só uma separação aqui, nós estamos aqui juntos, acolhendo as tendências do mundo, outro não. Vai ser uma separação praticamente física, né? Então, mas cada vez mais isso fica necessário. Cada vez mais o cristão mesmo tem que se isolar do mundo. E aquele que é do mundo vai estar misturado com o mundo, cada vez mais. Então, é nesse sentido que é importante a gente conhecer todo esse processo que nós chamamos de Babilônia. Nós vamos parar por aqui hoje e vamos agradecer a Deus por toda a palavra que Ele nos deixou. Reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem dado. Meu Deus, eu peço que essa palavra chegue àqueles, Senhor, que têm o coração aberto e que chegue pelo Teu Espírito, Senhor, e não por mim mesmo, porque eu sei das minhas falhas, da minha fraqueza, Senhor, mas eu sei que o Teu Espírito está em nós, apesar das nossas fraquezas, e Ele pode, Senhor, manifestar aquilo que é bom. Então, todo aquele que está ouvindo, acolha nessa determinação de ouvir o Espírito de Deus, aquilo que vem dele, e não o que são só palavras. Que possa, então, crescer essa vida que resiste a essa tendência, a essa degeneração, e que causam tanto dano. Mas, Senhor, nós temos a esperança da vida, da luz eterna em Cristo Jesus. Amém.